Terceiro ano do ensino médio, tudo bom com vocês? Terceiros anos. Nas semanas 1 e 2, nós falamos sobre a questão da história brasileira, a nossa independência, o período da regência, quando tem uma ausência de um poder central, a ausência da figura do imperador. Depois vem esse período da regência, as revoltas regenciais, a questão das ideias políticas, separar ou não separar, centralizar ou descentralizar, adotar os princípios republicanos, estimular o comércio, a indústria. São questões do mundo moderno, do mundo, né, que vem da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, e que aqui no Brasil, uma sociedade muito complexa, nós tínhamos cada província tendo uma realidade, algumas províncias com uma realidade muito ligada ao universo rural, a questão da escravidão, e outras províncias já ensaiando colocar o pezinho no mundo contemporâneo, na questão do progresso da indústria. Então nós temos a província do Rio de Janeiro e a província de São Paulo, com alguma influência na área do sul de Minas e um pouquinho no sul do Brasil, uma série de regiões onde essas ideias e esse estímulo a um novo tipo de economia mais voltada para o universo capitalista começa a chegar com mais força, né? E é exatamente isso que na semana 3 a gente vai falar um pouquinho. A gente vai sair um pouco desse universo do Brasil, ou apenas do Brasil, que a gente veio estudando da independência, do período da regência, até a metade do século XIX, e a gente viu o contexto de fora do Brasil, o mundo, o contexto internacional, o que estava se passando no mundo nesse momento dessa formação do Estado Nacional Brasileiro, das revoltas regenciais, depois no início do reinado de Dom Pedro II, do segundo reinado, o que aconteceu no mundo durante esse período que a gente estava estudando aqui no Brasil. Essa é a nossa semana 3 do PET 1. Se existem duas palavras que definem a idade contemporânea, o mundo da modernidade, seriam industrialização e urbanização. Vocês se lembram que, provavelmente se lembram, que desde 1750, 1760, quando surgem as primeiras máquinas na Inglaterra, a Inglaterra ela tinha uma burguesia, um grupo de comerciantes que reuniu as condições para o acúmulo de riquezas e o investimento dessas riquezas, a aplicação dessas riquezas na criação de melhorias para os meios de produção. A principal dessas melhorias foi o uso de máquinas, de mecanismos. Então esse é o início da Revolução Industrial. A burguesia inglesa foi a primeira burguesia no sentido clássico do termo, ou no sentido da definição marxista do termo, uma classe em si e uma classe para si, uma classe que tem consciência de que é aquele grupo social que tem os mesmos interesses. Né? Então, desde 1750, 1760, a burguesia inglesa inicia um processo de expansão, um processo de aumento do seu controle sobre redes comerciais, de melhoria de comunicação, e as máquinas têm um papel muito importante nesse aumento da velocidade, tanto da circulação de produtos quanto de pessoas. E uma série de modificações socioeconômicas, como por exemplo a questão da escravidão. Uma vez que escravos não têm renda, eles não formam uma classe, não formam um mercado consumidor. Então, num mundo onde circulam cada vez mais produtos e onde você precisa vender esses produtos, não tem mais sentido a manutenção de uma
considerável parcela da população na condição de escravidão. Esse universo da Revolução Industrial vai trazer as primeiras fábricas, com essas fábricas, os trabalhadores, os operários, que vão receber um salário muito baixo, comparável a uma situação de escravidão, mas ainda assim, ao receber esse salário, eles vão ter alguma condição de consumo. É claro que é muito. Se a gente comparar muitas vezes a situação de um operário nessas primeiras fábricas, no final do século XVIII, ao longo do século XIX, nós vamos ver que muitas vezes a situação de vida pode ser muito pior do que a de um escravo numa fazenda, é claro. Não é? Mas aí a gente está fazendo uma análise do todo. Né? E provavelmente o nível de vida de um operário do século XIX era muito pior do que em vários períodos da história com o uso de mão de obra escrava ou servil, né? A servidão. É uma coisa assim impressionante. Né? As condições de trabalho, a exploração, a baixa expectativa de vida e as doenças que atingiam esses operários e tal. Mas de todo modo nós estamos falando de um universo que vem a partir de 1750 com a Revolução Industrial. 100 anos depois, ali em alguns locais na Inglaterra já em 1830, 1835, mas principalmente 1850 marca a chamada Segunda Revolução Industrial, quando nós temos um salto tecnológico e científico de uma melhoria absurda dessas máquinas, das ferrovias que vão conseguir chegar em várias partes do mundo, dos navios a vapor. Né? Então nós estamos falando de um período em que era possível integrar grandes redes comerciais com muito mais rapidez e facilidade. Não à toa, o grande autor francês, o Júlio Verne, escreveu A Volta ao Mundo em 80 Dias. Leiam esse livro, que é um livro sensacional, sobre esse momento da história da humanidade em que o mundo passa realmente a se comunicar muito mais rapidamente e as pessoas começam a circular muito mais rapidamente. Então nós temos um contato entre culturas cada vez maior, mas os europeus, como ali o início, né, ali teve início as navegações que vão levar à colonização de boa parte do mundo, e ali tem início a Revolução Industrial, porque é onde tem o acúmulo dessas riquezas. Então a cultura europeia sempre se colocou como a superior e aquela que construiu o mundo moderno e o mundo contemporâneo. Então, para todos os efeitos, nós ainda pensamos muito em termos europeus com relação à nossa cultura, à religião, às ideias, à filosofia, a concepções econômicas e um monte de outras coisas, né? Então nós temos na nossa apostila um diagrama sobre a segunda revolução industrial, que é esse momento do salto tecnológico. Vamos pegar pontinho por pontinho. Primeiro a questão mesmo do uso da tecnologia, do uso de combustíveis. A primeira revolução industrial são aquelas maquininhas movidas a carvão, né? Muito carvão, tanto carvão vegetal, da lenha, quanto carvão mineral, que você explora em minas mesmo, você faz a extração, né? E esse segundo momento vai ser do aço, do petróleo e da eletricidade. Nós já temos aí então esse salto diferencial, sendo que no caso o petróleo, ele é encontrado em regiões muito específicas do mundo, né? Então vai existir uma verdadeira corrida de pesquisa para encontrar petróleo, porque petróleo significa o progresso, né? Progresso industrial, progresso tecnológico. O aço, que é justamente o material mais resistente para a produção das peças, das ferrovias, das embarcações que deixavam de ser de madeira e passavam a ser de aço. Olha o Titanic. E a eletricidade, que começa também a ser
domada. A produção elétrica, a distribuição de energia, e aí vem uma série de outras, o telefone, o rádio que virá um pouco depois, né? Mas tudo isso está nesse pacote da segunda revolução industrial. Então aí temos meios de comunicação, o telégrafo, o telefone, a televisão, cinema e rádio. Mas no início, o telégrafo e o rádio. O aço essencial para a construção dos trilhos das ferrovias, marcando consideravelmente o avanço dos meios de transporte. No Brasil, a primeira ferrovia foi inaugurada em 1854. Muito tarde, se a gente comparar com os Estados Unidos, com a Inglaterra, obviamente, França, o Japão, nesse período, vai começar a ter uma abertura imensa para esse capitalismo, para essa segunda revolução industrial. O Japão vai se desenvolver rapidamente. Se a gente pegar um mapinha do Brasil e dos Estados Unidos, por volta de 1880, 1890, você vai ver que os Estados Unidos já era todo cortado por ferrovias, e nós aqui, ainda muito timidamente, com ferrovias no sudeste, um pedacinho lá no norte, muito pouco. A Índia, que era um território dominado pela Inglaterra, a Índia britânica, com várias linhas férreas cortando de norte a sul, de leste a oeste, de todas as direções. Até hoje a Índia é o país que tem a maior malha ferroviária do mundo, vindo desse período da segunda revolução industrial. Não apenas esse progresso industrial, material que vinha, mas vinha também o efeito colateral desse sistema capitalista. O efeito colateral é, ao mesmo tempo que gerava uma série de riquezas, de bens materiais, de melhoria no meio de transporte, de melhoria no meio de comunicação, uma população gigantesca ficava na periferia desse sistema. Uma população empobrecida, uma população de trabalhadores nas fábricas sem direitos. Nós vamos ver muitas imagens de crianças trabalhando em minas de carvão, de mulheres trabalhando em fábricas, numa situação extremamente precária, extremamente desumana. Então, quando a gente fala assim, é muito comum na internet, fala assim, o socialismo na União Soviética matou milhões, e matou mesmo. O Stalin na China, maoísta, o nazismo do Hitler matou milhões. Né? O capitalismo ele não é um sistema propriamente político no sentido da iniciativa de um Estado. É um sistema econômico, muito flexível. E nesse período, o capitalismo estava na sua fase industrial de expansão. Então ele trouxe muitos avanços para a humanidade, o capitalismo, o sistema capitalista, mas também temos que olhar que existia uma periferia gigantesca no mundo que era explorada por esse sistema capitalista, onde as potências centrais do capitalismo faziam essa exploração em nome do progresso, em nome da civilização. Então, quais eram esses centros, sobretudo a partir da segunda revolução industrial? A Europa Ocidental, Inglaterra e França, a Bélgica entra um pouco depois e, mais tardiamente, a Alemanha e Itália. Tá? Esse era o centro da Europa Ocidental, capitalista. Os Estados Unidos da América, principalmente após a Guerra Civil, a Guerra de Secessão, 1865. Então, a partir de 1870, começa também a grande expansão capitalista dos Estados Unidos. E o Japão, lá no Oriente, com a chamada abertura, ou era Meiji, o Japão começa a se abrir para o restante do mundo depois de 300 anos de isolamento. E o Japão rapidamente vai desenvolver também sua indústria, sua tecnologia. E aí começa uma corrida industrial, uma corrida, uma concorrência entre essas potências industriais por matéria-prima, aço, petróleo, né? Vários tipos de minerais, concorrência por mercados consumidores e concorrência por mão de obra também, já que algumas
dessas nações tinham tecnologia, mas ainda também se dependia muito do uso de mão de obra, do uso de seres humanos para determinados tipos de atividades. E aí é o que a gente chama de neocolonialismo ou imperialismo, que é a fase de expansão do sistema capitalista industrial. Nesse quadrinho que está aí no PET, na parte de baixo, onde está escrito relações de trabalho, fala sobre essas condições dos trabalhadores nas fábricas, né, essas jornadas de trabalho, a baixa remuneração, o crescimento das cidades, o aumento da violência nas cidades. Mas também, ao mesmo tempo que esses trabalhadores viviam sobre essa condição de exploração imensa, começam também a se organizar os movimentos de protesto e de organização dos trabalhadores, que são os movimentos operários, que está ali na origem do que a gente chama do socialismo científico, os sindicatos, né, os movimentos de trabalhadores que vão se organizando para reivindicar os seus direitos, melhoria de vida e tal. Então essa sociedade industrial, ela vai trazer uma... Não é que existiam apenas esses dois grupos, né? Essa é uma leitura marxista dessa realidade, mas como é uma sociedade, ou são sociedades capitalistas, nós vamos ter o grupo dos capitalistas ou dos burgueses, que são aqueles que vão deter a propriedade dos meios para a produção de riquezas, e o grupo daqueles que vendem a sua mão de obra, que vendem o seu trabalho em troca de um salário, que são os proletários. A palavra proletário significa aquele que trabalha para sustentar sua prole, sua família, seus filhos. Né? Então a sociedade industrial, ela vai ser uma sociedade muito dividida entre aqueles que são os burgueses e os proletários. Mas como eu falei, essa é uma visão marxista, né? A leitura que Karl Marx e Engels faziam dessa sociedade capitalista, que existe o sistema capitalista, ele concentra muito poder, obviamente, no capital, que é aquele dinheiro que se acumula e que se investe para gerar mais dinheiro, mais lucro, né? Então esses capitalistas, eles vão ser homens extremamente poderosos, esses grandes empresários, né? E ao mesmo tempo em que existe essa questão do problema da exploração da mão de obra nas fábricas, que existe a questão de o trabalho especializado, que ele é muito estressante, porque você passa o dia inteiro fazendo a mesma atividade. Então todo esse universo da exploração do trabalho também vai uma parte desses investimentos dos capitalistas para a área de desenvolvimento de tecnologia. Então nós vamos ter também um salto tecnológico muito importante em várias áreas, em todas as áreas, na verdade, né? E que vão mudar a cara das sociedades para as décadas seguintes. A questão é que esses benefícios do capitalismo ficam muito presos aos grupos capitalistas que têm riquezas, que têm acesso a esses benefícios. E grande parte da população ficava excluída desses benefícios do sistema capitalista, né? A concentração de riquezas. Então nós vamos ter aí uma série de debates, discussões sobre a natureza mesmo do sistema capitalista, que é um sistema que ao mesmo tempo gera riquezas e avanços, mas que concentra muito poder nas mãos desses capitalistas, daqueles que têm a posse, a propriedade dos chamados meios de produção, as máquinas, as fábricas, a tecnologia, né, e etc. Vocês estudam também em biologia a teoria da evolução de Charles Darwin, que, né, nessa época da segunda revolução industrial, é quando Charles Darwin, um naturalista inglês, ele viaja pelo mundo
E após essa viagem, ou durante essa viagem, ele vai elaborando as ideias da teoria da evolução das espécies, que era uma maneira de explicar o surgimento e a realidade da natureza atual sem recorrer a explicações religiosas, principalmente da fé cristã, a ideia da criação do mundo, Adão e Eva, e etc. E é nesse momento que essas potências estão também ocupando novos territórios, que é o neocolonialismo, como nós falamos. E muitos desses homens que tinham essas iniciativas, né, desse novo imperialismo, eles vão pegar a ideia do Charles Darwin e desenvolver essa ideia no sentido das sociedades humanas. Eles vão criar uma teoria da evolução da própria humanidade. E essa teoria da evolução das sociedades humanas vai colocar as sociedades europeias, no caso chamado homem branco europeu, como superior aos demais. Os demais povos serão colocados numa escala abaixo desse homem branco europeu, de acordo com suas características físicas e culturais. E isso vai ser uma classificação por tipos de tons de pele, por aparência, né, o fenótipo, e também por manifestações culturais. Então os europeus e os norte-americanos, os estadunidenses, né, os brancos dos Estados Unidos, vão criando uma teoria que justificaria por que eles poderiam dominar outros povos. Quais outros povos? Os nativos, ameríndios, os índios americanos, povos africanos, principalmente aqueles povos que viviam em tribos, povos asiáticos que viviam também em grupos menores, em florestas, em vários locais, né? Os aborígenes na Austrália. Ou seja, a ideia de que o branco europeu e os seus descendentes diretos, que seriam esses brancos que habitam os Estados Unidos, seriam naturalmente superiores, mais inteligentes e etc. E teriam desenvolvido a indústria, a tecnologia, e teriam por isso o direito de dominar os outros povos. E aí os povos, numa escala mais abaixo, inferiores, povos subdesenvolvidos, povos primitivos e povos selvagens. E a ideia racial de que um país, para se desenvolver, teria que ser embranquecido. E quanto mais mestiço fosse o país, menos chance teria de se desenvolver. Aqui no Brasil nós vamos receber muito essa ideia. Muitos escritores, nomes das nossas elites vão importar essas ideias da Europa e vão começar a olhar para a nossa população brasileira, considerando que a mistura da população brasileira, a mestiçagem, a presença do elemento negro africano, a presença dos indígenas, era um sinal negativo, que enquanto tivéssemos isso na nossa cultura, nós não conseguiríamos jamais desenvolver o nosso país. Sim, isso é uma visão extremamente racista, não é? E é exatamente disso que a gente está falando. Nesse momento da segunda Revolução Industrial, tem origem essas teorias raciais que vão acabar, ou que vão chegar num ápice, não é? Lá com o nazismo da Alemanha na década de 30. Né? Mas já começam aqui essas ideias de que existem povos superiores e povos inferiores. E os povos superiores devem dominar os inferiores. E os povos superiores desenvolvem tecnologia, indústria e etc. E esses povos inferiores ainda vivem num mundo de misticismo, de crença em sobrenaturais e etc. Né? Então é uma visão que, bem ou mal, nós ainda carregamos em muitas coisas até hoje. No preconceito religioso, no preconceito com relação a crenças de matriz africana, ou ameríndia, ou de outros povos. Nós temos muito fortemente a crença na chamada lei do progresso, que é algo que surge durante essa segunda revolução industrial na Europa, quando eles estão dominando vários outros territórios e povos no mundo. Basta você pegar historinhas como Tarzan, como Mowgli, né? O Tintin, um jornalista, o Tintin que viaja pelo mundo, ele sempre desfazendo de outros povos onde ele visita.
o King Kong. Então, várias histórias que têm a ver com essa visão da teoria da evolução, que mexe em alguma parte com essa visão europeia de superioridade sobre os outros povos do planeta, né? E um outro desdobramento é enxergar os povos diferentes como todos iguais. Então, japonês, chinês, tailandês é tudo igual, coreano é tudo igual, índio é tudo igual, africano é tudo igual. Essa é uma visão europeia, né? É uma visão europeia do neocolonialismo, a visão europeia da segunda revolução industrial, que bota todo mundo que não é europeu no mesmo balaio da inferioridade. Bom, essa concorrência entre essas potências industriais vai gerar a longo prazo a Primeira Guerra Mundial. Mas antes da Primeira Guerra Mundial, todo esse progresso gerado pela indústria, pelas máquinas, pela tecnologia, vai ser chamada de Belle Époque, a Bela Época. Mas é a Belle Époque da Europa e em parte dos Estados Unidos, onde as cidades vão crescer, onde avenidas vão ser abertas, começa o uso do automóvel, o telefone, não assim, né, você tem seu celular, né, mas o telefone, né, de dínamo, mas já era uma grande invenção, o avião, os navios, grandes navios, cruzeiros igual o Titanic, aquele glamour, a ideia da aristocracia europeia e da burguesia, de que o mundo agora é só prosperidade, é uma coisa maravilhosa, então vai ter aquela coisa do otimismo, das festas nos salões, nos cafés, chegando produtos do mundo inteiro, tudo do bom e do melhor, é uma vida maravilhosa, é uma vida maravilhosa para a aristocracia e a burguesia desses centros industriais. Como eu falei, para as periferias desses centros industriais, né, vai sobrar a parte do trabalho, a parte da exploração, a parte das condições ruins, né, de vida, as guerras, porque aí essas potências estão em concorrência entre elas, né? Eu lembrei agora de outro filme, do comecinho da Liga Extraordinária, quando mostra lá né, o uso o uso de novas tecnologias na guerra, né? E as potências estão em disputa por territórios, no caso no continente africano. Então, a longo prazo, a segunda revolução industrial vai gerar a Primeira Guerra Mundial. Mas antes da Primeira Guerra, esse momento de grande euforia e otimismo que é a chamada Belle Époque e as ideias da lei do progresso, que a partir de agora a humanidade entrou no progresso industrial, que vai ser uma coisa que vai permitir que todos vivam muito bem e vivam muito, né? E aproveitem tudo que tem de bom na vida. Mas isso é uma visão europeia, mais uma vez, sobre o que é a realidade. E aqui no Brasil? Bom, voltando para a nossa terrinha, a gente também recebia essas influências da Belle Époque. As nossas elites que sonhavam com Paris, principalmente Paris, um pouco menos Londres, Nova York, mas principalmente Paris, aquela coisa do glamour, né? E aqui a gente ainda vivia uma sociedade rural, boa parte do país era rural, dependia da mão de obra escrava, que vai sendo substituída pela mão de obra de imigrantes europeus. Por quê? Porque, primeiro, a Revolução Industrial lá começou a expulsar muitas famílias pobres que ficavam sem trabalho e vinham para cá. Segundo, a ideia de embranquecimento da população. Vai ter um estímulo para a vinda de italiano, de polonês, de alemão para cá, nesse sentido de que temos que embranquecer o Brasil para que esse país dê certo e diminuir os elementos, principalmente africano, que tinha a ver com a escravidão, e indígena. Então, mais uma vez, a ideia racista, né? E, ao mesmo tempo, as ideias políticas nossas, que eram ainda influenciadas no universo da monarquia, né? E a situação econômica do Brasil muito dependente dessa produção das lavouras de café e outros produtos primários. Então nós estamos na periferia do capitalismo.
Nós estamos até hoje na periferia com tudo que nós temos de melhoria e de mudanças na sociedade brasileira, nós ainda somos periferia do sistema capitalista. Nós temos aqui hoje empresas de ponta, temos empresas que criam tecnologias excelentes, temos em alguns setores um avanço extraordinário, né, que o Brasil é um exemplo, mas não como um todo na nossa sociedade. São áreas, são regiões, são grupos, não é a sociedade como um todo. A nossa sociedade como um todo ainda está muito distante daquilo que é visto como uma sociedade industrial avançada, que ainda seriam esses países centrais da Europa Ocidental, o Japão, os Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Esses seriam os países de primeiro mundo, as potências industriais, tecnológicas, que é onde gera a maior parte desses meios de produção, produtos, tecnologia de ponta no mundo. E nós estamos ali na pontinha disso, na periferia, no início da periferia. Tem países que têm uma situação muito mais complicada que o Brasil, mas nós somos periferia do sistema capitalista. Então as mudanças aqui, elas vieram, elas foram chegando, mas chegando de maneira desigual, chegando de maneira parcial. Né? A própria construção de ferrovias aqui era muito dependente do café. Então se construiu na região de escoamento das lavouras de café. Outras regiões ficaram sem esse tipo de avanço tecnológico. Telefone, eletricidade, até 30 anos atrás ainda havia poucas regiões no interior, mas sem nenhum fornecimento de sinal de telefone. Internet hoje em dia, internet dos países de primeiro mundo funcionam, pelo menos do que nós sabemos, né? E maravilhosamente bem. No Brasil nós temos grandes áreas sem cobertura ainda de telefone, de sinal de internet. Então nós vivemos ainda na periferia desse sistema. E aí, como nós vimos nas aulas passadas, da formação, da independência do Brasil, das revoltas da regência, o que a política, essa política tem a ver? Nós éramos ainda, saindo da nossa independência, continuamos na condição de colônia no sentido econômico. Né? Não conseguimos criar aqui ainda um projeto, uma base nacional capaz de transformar o Brasil num país autossuficiente e exportador de tecnologia, de conhecimento, de mão de obra qualificada em todos os setores. Por isso que nós ainda somos. E isso é uma luta muito grande, que demora décadas, demora muito tempo para se transformar um país realmente numa potência industrial e científica. Tem que ter investimento, tem que haver planejamento. Né? E sem isso, outros países estão correndo atrás e estão chegando, como por exemplo a Coreia do Sul, né? Que até 1950, se nós pegarmos em muitos setores, era nada comparado ao Brasil, e hoje em dia é uma grande potência industrial e tecnológica. Né? Tecnologia de ponta, principalmente no setor de comunicações. Né? Então essa é a semana 3, que a gente viu aí um pouquinho da questão da segunda revolução industrial, desses desdobramentos, das melhorias e, como eu falei lá no comecinho, industrialização igual a urbanização. O crescimento das grandes cidades, o surgimento de novos grupos ligados às cidades e não mais ligados ao campo, né? Principalmente da burguesia industrial, dos operários, de setores que são ligados ao mundo urbano, não mais ao mundo rural. E a sociedade brasileira, a partir só de 1935, 1940, que tem uma virada onde a maior parte da população vai deixar de habitar o campo para habitar a cidade. Olha como é que a coisa no Brasil foi bem mais demorada nesse sentido, né, para ter essa urbanização. Então, geralmente as cidades são os lugares onde as ideias chegam primeiro, onde as ideias mais modernas se instalam primeiro. E no campo é um lugar onde as ideias mais antigas, as tradições permanecem por mais tempo. E aqui no Brasil também não foi diferente.
Quanto mais essa sociedade brasileira se demorou na modernização, mais ligada ao passado colonial nós ficávamos ou ficamos, em muitos casos, né? Atividades, página 103 da apostila, vamos lá. Fundação Getúlio Vargas, número 1. As perspectivas de desenvolvimento econômico e progresso científico pareciam infinitas no princípio do século XX, tá? 1900. As estradas de ferro se espalhavam por todo o mundo. O cientista italiano Guglielmo Marconi preparava-se para transmitir pela primeira vez sinais de rádio através do Oceano Atlântico. O automóvel, o telefone, o cinema se popularizavam, mudando a face das cidades. Esse texto se refere a um contexto de inovações tecnológicas propiciadas pela Segunda Revolução Industrial, marcada pelo surgimento das primeiras fábricas, da utilização das máquinas a vapor e de matérias-primas como carvão e ferro. Bom, é pela Segunda Revolução Industrial, mas a Segunda Revolução Industrial não foi a era do carvão e do ferro, né? A era do carvão e do ferro foi a primeira Revolução Industrial. Essa foi a segunda Revolução Industrial, que é o petróleo, o aço e a eletricidade. Então, letra A está errada. Letra B. Pela Revolução Agrária Europeia, marcada pela mecanização da produção agrícola e pela estruturação fundiária em pequenas e médias propriedades. Bom, a Revolução Industrial trouxe também uma revolução na agricultura, sem dúvida, né? A mecanização do campo e tal, né? Mas essa estruturação fundiária, quer dizer, propriedades rurais e pequenas e médias propriedades, na verdade nós vamos ter médias e grandes propriedades, e essa estruturação fundiária na Europa não vai ser bem assim equilibrada com relação às propriedades rurais. Tanto que vai haver expulsão dessa população, como eu falei. Por que boa parte da população da Itália, da população, boa parte não, né, mas uma parte grande da Itália, da Alemanha, da Polônia, muda? Vem, no caso do continente americano, outra parte vai para a Austrália, justamente por causa da expulsão dessa população rural, das pequenas e médias propriedades, né, que eram começadas a usar pelas grandes indústrias, construir ali grandes instalações, galpões e também maiores produções agrícolas para abastecer uma sociedade urbanizada. Então a letra B também não atende tanto. Pelo período entre guerras, marcado pela expansão da economia industrial e pela disseminação do liberalismo como referência econômica entre as potências europeias. Sim, refere-se ao contexto de inovações tecnológicas no período entre guerras. Tá. Mas inovações tecnológicas propiciadas pelo período entre guerras, não foi propiciada pelo período entre guerras, né? Ela veio anterior ao período entre guerras. Então, a letra C também não está correta. Letra D. Pela primeira Revolução Industrial, marcada pelo desenvolvimento industrial norte-americano e pela proliferação da produção de eletrodomésticos. Não. Né? Porque os Estados Unidos não foi o berço da primeira Revolução Industrial, foi a Inglaterra. E a produção de eletrodomésticos vai vir a partir da terceira Revolução Industrial, que é na década de 50 do século XX. Então, letra D também não. E letra E, pela segunda Revolução Industrial, marcada pela aplicação de descobertas científicas à produção, pela utilização de energia elétrica e desenvolvimento de indústrias químicas. Está correto, apesar de que a indústria química ela vai sofrer realmente um grande desenvolvimento a partir da terceira Revolução Industrial, mas na segunda Revolução Industrial nós vamos ter realmente certos desenvolvimentos na área de indústria química, inclusive na Primeira Guerra Mundial vai ter o uso de gases, de armas químicas, né? Então a letra E está correta. Essas mudanças que foram faladas no texto foram propiciadas pela segunda Revolução Industrial e pelo desenvolvimento científico e tecnológico, o investimento em pesquisas, né? Pesquisas científicas. Atividade 2, da Unesp.
Universidade do Estado de São Paulo, Universidade Estadual Paulista, nunca lembro, Unifesp, Unesp. É. No final do século XIX, deu-se passagem do capitalismo de livre concorrência, concorrência entre empresas, grupos, para o capitalismo dos monopólios, ou seja, um grande grupo passou a controlar todo um ramo da economia. Um grande grupo do petróleo, um grande grupo das ferrovias, da construção de locomotivas, um grande grupo de fornecimento de energia, tá? Concentrou o poder econômico. Neste período, situa-se a fase em que, para as grandes potências industriais, a exportação de capitais tornou-se mais importante do que a exportação de mercadorias. Ou seja, exportar o seu sistema bancário, sistema de empréstimos, de dinheiro. É aí que tem origem a bolsa de valores, a compra e venda de ações de governos, empresas, né? Começou a ser mais lucrativo você pegar aquela riqueza que você tem, investir num negócio num outro país e depois viver dos juros que aquilo gera naquele país do que propriamente investir na produção de mercadorias no seu país, tendo que arcar com uma série de gastos e custos, tá? Então, exportação de capital seria a exportação dos investimentos. Por exemplo, aqui no Brasil nós vamos ter um forte investimento de capitais ingleses na construção das nossas ferrovias. Só que o pagamento desses empréstimos para os ingleses dava para eles um lucro muito maior do que a construção da ferrovia em si. Tá? E a gente não tinha tecnologia aqui, então a gente só poderia comprar de quem tinha. Por isso que quem investe mais em conhecimento científico tem mais poder, porque você tem a tecnologia, você não depende dos outros. E você pode vender essa tecnologia, e você não vai vender barato. É igual a gente está falando hoje a questão das vacinas, infelizmente, né, para a questão da Covid. Esta é uma das explicações para letra A, origem do imperialismo, o pioneirismo industrial britânico, o surgimento dos bancos, a eclosão da Guerra Fria, a formação do mercado comum europeu. Bom, a exportação de capitais tornou-se mais importante que a exportação de mercadorias no final do século XIX. A passagem do capitalismo de livre concorrência para o capitalismo dos monopólios. Né? Apesar da letra C falar o surgimento dos bancos, os bancos surgiram lá no final da Idade Média. Então, não é. Tá? O pioneirismo industrial britânico é muito anterior, é o início da Revolução Industrial propriamente. A Guerra Fria é uma coisa depois da Segunda Guerra Mundial. E o mercado comum europeu é uma coisa agora do século XXI. Final do século XX, XXI. Então, sobra para nós a origem do imperialismo. A origem do imperialismo. Grandes grupos proprietários de capitais estimulando o domínio de territórios para exploração de matéria-prima, com a ajuda dos estados, a ocupação militar desses territórios e a exploração daqueles territórios. E o retorno em quantias imensas, generosas, né, desse investimento. Então, essa é uma das explicações para o chamado imperialismo. É o que vai acontecer, por exemplo, da Inglaterra sobre a Índia. Um grande lugar com milhões de seres humanos, muito pobre, mas muito grande, com várias coisas a se explorar. E o mundo capitalista inglês vai investir em um monte de negócios na Índia, com a ajuda do Estado britânico, que vai dominar, vai criar leis, vai compor o exército, ocupar e explorar economicamente aquele território e aquela população. Então é a origem do imperialismo. Né? E aí nós temos a concorrência entre vários reinos, vários países europeus, várias potências industriais, e quando não der mais para negociar essa ocupação e essas explorações, nós teremos guerra. E finalmente, número 3, a expansão imperialista pela África e pela Ásia teve consequências profundas que afetaram as economias, as instituições políticas e as culturas dessas sociedades. Cite algumas consequências dessa expansão imperialista, que eu falei do neocolonialismo. Essas potências industriais vão ocupar territórios, que é uma das justificativas, né, de que eles precisavam de matéria-prima, precisavam explorar essas riquezas, que ali haviam povos primitivos que não iam usar aqueles recursos, então eles teriam o direito de chegar lá,
dominar o território, expulsar essa população ou usar essa população na exploração desse território, e ainda diziam que faziam um favor a essas populações porque estavam levando a civilização e o progresso para esses povos. Algumas consequências, você pode pesquisar, mas só dizendo rapidamente, é a manutenção da pobreza desses povos e da exploração, né? A separação e o estímulo de guerras entre grupos rivais. Por exemplo, na região do Congo, os belgas se instalaram no Congo e o Congo se tornou uma colônia da Bélgica. A Bélgica começou a se industrializar muito rapidamente a partir de 1870. Os belgas chegavam, começavam a construir ferrovias para explorar marfim, para explorar ouro, uma série de produtos. E populações que viviam em áreas distantes eram pegas, mudadas de território, postas ao lado de outras populações de quem havia ali conflitos e rivalidades históricas, guerras entre grupos rivais, e os belgas exploravam a mão de obra dessa população e depois simplesmente deixavam eles ali se matando, brigando um com o outro, né? Ou então a questão da religião. Vários missionários cristãos iam a esses povos, aproveitando que essas ferrovias começavam a chegar a regiões mais distantes e começavam a converter esses povos à fé cristã, e esses povos iam deixando sua cultura, sua religião para trás, né? Em alguns casos, esses missionários acabavam utilizando a mão de obra desse povo convertido também. Então nós vamos ter notícias de religiosos que viviam num certo luxo, fazendo com que essa população mais humilde, mais pobre, os servissem como se fossem escravos ou servos, né? Então uma série de questões que nós vamos ter aí, culturais, religiosas, econômicas, políticas, né? De grupo contra grupo, né? E aí você faz uma pesquisinha e coloque aí 4, né, dessas consequências, algumas dessas consequências, ele não fala 4, né? Pode ser umas 3 consequências dessa expansão imperialista europeia com relação ao restante do mundo. Outra consequência é a guerra, né? Primeira Guerra Mundial e depois a Segunda Guerra Mundial, que também são consequências dessa expansão imperialista, tá? Mas a gente vai vendo com mais calma. Esse foi um resumo dessa semana 3 e leia novamente, entre em contato, qualquer dúvida, e participe da nossa aula, do nosso encontro semanal online. Nós teremos o maior prazer em falar um pouco mais sobre essas questões, tá bom? Então é isso. Um abraço, terceiro ano, até a próxima, e vejam quanto vocês são europeus no dia a dia, nos pensamentos, nas ideias culturais, políticas que nós temos. Nós ainda reproduzimos muito desse período imperialista, sobretudo da Europa Ocidental, né? É isso. Tchau, tchau.